Boa noite a todos, muito bem-vindos. Olha, realmente nós queremos alguma coisa melhor para nós, né? Com essa chuvinha, às vezes um chocolate quente em casa, né? Mas nós estamos aqui em nome de Jesus. Que Ele nos abençoe e que a gente possa ter uma reunião tranquila, como sempre. E a gente agradece muito e é sempre uma alegria para nós. Muito bem-vindos. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Bom, hoje nós vamos ver se conseguimos terminar no livro dos médiuns aqui, a primeira parte do capítulo 4, né, Sistemas, que é a primeira parte do livro dos médiuns. E o que o Kardec chama de sistemas? Acho que vale um pouco a gente entender, né, porque ele usa uns termos meio diferentes ou fora do dia de hoje. O que ele chamou de sistemas é o seguinte: o Espiritismo, a partir do momento que ele começa a se desenvolver, né, as manifestações, essas coisas todas aí. E daí o pessoal começou a, cada um, pelas suas próprias crenças, pelos seus próprios conhecimentos, começaram a tecer críticas, vamos dizer assim, né, ou comentários a respeito dos fenômenos que estavam acontecendo. E daí ele denominou isso como sistemas, que são sistemas que são contras, na verdade, né? Então ele enumera alguns sistemas que, na verdade, são argumentos que usavam o contrário para combater o espiritismo. Então vamos lá. Ele fala que os fenômenos espíritas são de duas espécies. São os efeitos inteligentes, daí ele fala que aquele que não admite a existência de espírito, ele nega também os efeitos inteligentes. Porque o efeito inteligente provém, né, do corpo espiritual e mental do espírito. Então quem nega uma existência do espírito depois da morte, então está negando o efeito inteligente. E os efeitos físicos, que pode ser resumido em algum dos sistemas. A gente pegou alguns, né, Nourinho, porque são muitos. Só que tem uns que estão em desuso hoje até, nem se ouve falar, então não valia muito a pena a gente entender o que é, né? Mas pegamos aqui os principais. O que ele chamou de sistema do charlatanismo. Então vamos lá, o sistema do charlatanismo, o que é? Ele falava que os espíritas eram mistificados e os médiuns eram mistificadores. Era tudo enganação, na verdade, né? O que alguns alegavam. Mas aí ele fala, tudo tem enganação, em tudo tem, né? Você pegava pessoas na época, e até hoje, enganavam até nas coisas mais santas que tinham, né? Então a gente não pode tomar por uma doutrina, por exemplo, por base em algumas pessoas que de repente usam do charlatanismo, usam da má fé com ela, né? Então era isso que ele alegava. Vocês assistiram o filme Kardec? Quem não assistiu deve assistir. Vocês vão ver ali que o próprio Kardec, ele foi investigar, porque as mesas elas se levantavam, e ele foi investigar. E não sei se vocês prestaram atenção, que num lugar lá o cara ele era charlatão. Ele usava o magnetismo, ele usava uma espécie de imã para enganar o povo. Até hoje existe pseudos médiums, charlatães, né? A gente comenta muito aqui. Outra coisa, olha o perigo aí. Numa outra instituição, que nós começamos em 1990, o Roberto estava junto, ele lembra disso aí, uma menina ela começou a brincar. Ela se dizia receber espírito. Nós estamos tendo um problema aqui, com uma moça também. Pessoas que vêm e acham que é brincadeira a doutrina espírita. O que aconteceu com essa menina? Ela foi parar num sanatório, que os espíritos pegaram ela. Nós comentamos aqui sobre o filme Ghost lá, da mulher que ela enganava e depois o espírito acabou fazendo a conexão com ela e todos conhecem essa história aí porque foi um filme muito famoso. Então tá aí, o charlatanismo sempre houve. Mágicos. Nós vamos ver isso na Bíblia. Interessante. Simão o mágico. Ele viu o apóstolo Paulo fazendo cura. O apóstolo Paulo, a pessoa estava com espírito. Olha que coisa impressionante. Está na Bíblia isso daí, gente. E aí o apóstolo Paulo chegava, ele tinha poder, ele tinha moral para afastar o espírito. Ele chegava e falava: em nome de Jesus, peço que saia desse homem. Em nome de Jesus, peço que saia dessa mulher. O espírito se mandava. O Simão, ele enganava o povo. O que ele fez? Ele saiu da cidadezinha onde o Paulo estava, que agora não me lembro o nome, e foi para uma outra cidade. Decorou as palavras do apóstolo Paulo. Chegou lá, tinha uma mulher com entidade. Uma entidade muito violenta, muito rebelde. E ele chegou e falou: em nome de Jesus, peço que saias dessa mulher. E o espírito quieto ali. Aí ele viu que não saía, ele falou: em nome de Jesus, em nome do apóstolo Paulo, peço que saia da mulher. O espírito deu um couro dele, entendeu? Precisou acudir ele. Está na Bíblia, porque não tinha moral, ele era charlatão. Então, um dia ou outra a pessoa acaba quebrando a cara. O sistema também que ele
elencou aqui é o sistema da loucura, ou seja, chamavam os médiuns de louco, ou aqueles que praticavam o espiritismo de loucos, que iam no espiritismo de louco, né? Então, assim, não tinha... Nós passamos aqui um tempo atrás que ele falava que antes mandava o povo para fogueira. Em uma das lições aqui nós falamos sobre isso, que o Kardec comentou. E agora eles já são um pouco mais assim, manda para sanatório, né? Então é aquela história, chama a pessoa de louco, né? Simplesmente loucura, é uma loucura isso. Na vidência é meio complicado, né, Lourinho? Na audição também, que a gente vai ver, não deve ser fácil isso, né? Quem vê, não vê só coisa boa, vê coisa ruim também, e fica ouvindo vozes na cabeça também, a impressão que dá é que a pessoa está ficando louca. Se ele não tem conhecimento do espiritismo, ou da doutrina, como que controla isso, ele acaba meio que ficando louco mesmo. No item 15 da introdução do Livro dos Espíritos, olha como que a doutrina espírita é maravilhosa. O Livro dos Espíritos é fantástico. No item 15 vai falar lá a respeito disso aqui. O Kardec, ele faz um comentário ali, que muitas pessoas acham que o espiritismo provoca loucura. Pelo contrário, o espiritismo salva as pessoas da loucura. Eu sou um exemplo disso. Eu estava ficando louco, porque eu não sabia o que acontecia comigo. O espiritismo salvou minha vida. Então eu devo muito à doutrina espírita. Por quê? Porque foi aonde eu me identifiquei com aquilo que eu estava sentindo. Eu comecei a perceber que a maior parte dos problemas que eu tinha, inclusive problemas físicos, eram interferências espirituais. E olha só para vocês verem. Então tinha ainda a resistência da família. Bom, aí os que chamavam de loucura, e tem uns que eram mais bonzinhos, né? Que não eram tão assim agressivos, falava que era alucinação da pessoa. Que ele não estava vendo exatamente aquilo que ele estava vendo. Então até falava das mesas girantes, né? Que as mesas levantavam. Aí Kardec fala, levantava e batia no chão, e levantava e batia no chão até o ponto de às vezes quebrar a mesa. E ele fala, como alucinação se tinha gente que passava por debaixo da mesa. Quer dizer, ele estava alucinando passando debaixo da mesa também, mas eram alegações que ele fazia. A pessoa estava alucinando em tudo aquilo que ele estava vendo ou que estava ouvindo. Inclusive, a psiquiatria demorou muito tempo para entender isso. Os médicos psiquiatras, eles pegavam aqui como alucinação. Hoje, no Conselho Mundial da Medicina, já está integrado lá a parte mediúnica, que o médico, antes de qualquer coisa, ele deve tratar como um todo, tanto o corpo físico quanto a parte espiritual da pessoa, porque a maior parte são interferências espirituais. Às vezes a gente pensa que a pessoa ele está alucinado, mas ao contrário, ele está realmente vendo. Isso acontece muito com crianças. A gente vê muitas crianças que eles veem, eles falam, eles têm medo porque eles têm a vidência, estão mais sensíveis. Então, muitas vezes a pessoa leva a criança, principalmente, tem certas doutrinas que eles não aceitam de maneira nenhuma o espiritismo. Então aí prejudica a criança, que a criança começa a tomar medicamentos fortes muito cedo, já na fase infantil, e quando ele chega na fase adulta, ele já está contaminado com certas substâncias que vai prejudicá-lo, principalmente o sistema nervoso central. O Lourinho falou aí da medicina no sistema de alucinação. Nós vimos aqui outro dia. Hoje os médicos eles já tratam isso, né, separadamente. Tem um item, os médicos têm um livro que chama, é um código, né, CID, né, que é o Código Internacional da Doença. Lá tem todas as doenças catalogadas no mundo. E tem um item lá que é F44.3, que fala de alucinação. Que a pessoa tem que ficar, o médico, né, tem que ficar atento para ver qual é a religião da pessoa envolvida. Se o que a alucinação que ele está tendo não tem envolvimento com o sistema religioso que ele pratica, tal, então aí não é alucinação ou loucura, é para tratar de uma outra forma. Então tem alerta isso tanto nesse CID quanto no livro dos psiquiatras também, que é o DSM-4, a mesma coisa também. Então abrindo os olhos para isso, né? Sistema sonambúlico. O que é o sistema sonambúlico? Eles alegavam que tinha alguns médiums que entravam num êxtase tão grande, né? E que daí o espírito dele, isso é verdade, né? O espírito dele se deslocava, ampliava a capacidade mental dele, e daí ele falava sobre coisas que eles não conheciam. Então isso era um argumento que eles usavam. Mas aí o Kardec fala assim, pô, tudo bem, dá para fazer isso. É isso mesmo que acontece. O espírito livre da matéria, do corpo, ele tem uma percepção um pouco diferente. Mas ele começa a falar, e aqueles casos que o cara está psicografando, ele está automaticamente ali psicografando e conversando com o outro, dando risada, brincando. Quer dizer, isso aí ele não está em êxtase. O espírito está ali na mão dele fazendo e ele está ali conversando, fazendo outra coisa. O Chico fazia isso, psicografia, mas ele saía do corpo e ia fazer atendimento em outro local, em plano espiritual também, mas ele continuava ali psicografando. Então esse
era um argumento dele, era o êxtase do médium que fazia com que acontecesse isso. E é interessante isso, que muitas vezes, por desconhecer o processo mediúnico, eles falam que é coisa do subconsciente. Nós vimos muito isso daí, o padre Quevedo falar a respeito do Chico Xavier, inclusive. E o Chico Xavier pedia para que todos rezassem bastante, fizessem bastante oração para o padre Quevedo durar muitos anos, porque ele era um instrumento benéfico para a doutrina espírita, porque realmente ele era um homem sério dentro daquilo que ele acreditava. Então ele era um investigador, mas ele realmente acreditava naquilo ali. E ele foi muito útil. Eu acho que vocês viram no programa Fantástico, onde ele andou desmascarando muitas pessoas ali. E até hoje tem as pessoas que fazem isso, né? Mas a doutrina espírita veio trazer uma base para nós, para a gente não ser enganado. Sistema pessimista, diabólico ou demoníaco. O Kardec fala que não tinha muito desse argumento lá, estava em desuso, vai. Mas hoje a gente vê que aqui a gente está em uso ainda, né? Então, dependendo, eles falam assim, que somente o diabo ou os demônios podem comunicar-se. Então, tem muitos religiosos, vamos dizer assim, ou pessoas que frequentam outras religiões, e fala isso, não, é só o demônio que está comunicando. Uma certa ocasião, eu vi uma psicografia de um pai para uma filha. O pai havia desencarnado, né? E a filha era de uma dessas, acho que era testemunha de Jeová. E daí o recado pro pai falou, filha, fala para sua mãe que eu não virei demônio, não virei capeta, satanás, nada disso. Eu sou a mesma pessoa, estou enterrado em tal lugar. Começou a falar uma série de coisas lá, né? E aí a menina ficou assim, né? Porque para eles era só Satanás que se comunicava, ou só o demônio que se comunicava, né? E, na verdade, a gente sabe que não é bem isso. Depois, mais para frente, a gente vai ver uma frase que determina bem isso daí. E é interessante isso daqui, porque muitas vezes a pessoa tem um argumento contra a doutrina espírita, que eles falam que o demônio é que comunica no centro espírita, mas na instituição deles é o Espírito Santo que comunica. Aí tem uma entrevista do Chico Xavier fantástica, impressionante. Uma repórter de um famoso jornal, ela foi entrevistar o Chico Xavier. Então, ela estava entrevistando o Chico Xavier e aí desacreditando. Sabe aquelas entrevistas que a pessoa é sarcástica? Aí, para surpresa dela, olha só para vocês verem. O pai dela tinha sido pastor e o pai dela estava junto com ela. Aí, quando ela começou a abusar muito da entrevista, o Chico Xavier falou para ela, está perto de você um senhor muito bem vestido, chama fulano de tal, que é seu pai, e está dizendo para você que a doutrina metodista salvou a vida dele. Então eu quero dizer para você, minha filha, que toda doutrina é maravilhosa quando se prega aquilo que Jesus trouxe. Aí arrebentou ela. Eu não lembro aonde está isso daí. Eu gostaria, porque eu li muito e eu misturo um pouco. Mas foi uma coisa fantástica. Então olha só para vocês verem a situação aí. A gente não pode generalizar, né? Às vezes em uma religião ou outra, né? Sim. Porque eu mesmo já presenciei, uma pessoa falar, ele é espírita para um pastor. O pastor falou assim, espírita é uma pessoa que estuda muito, conhece muito, quer dizer, é um pastor que aceitava. O que eu acho que é importante é assim, toda religião ela é boa desde que faça um homem melhor, né? Independente de qual seja, desde que a pessoa se torne melhor, porque nem todos têm condição de estar no espiritismo. Quantos anos o Chico falou que tinha que ter de espírito? Acho que 10 mil anos de criação do espírito para ele poder aceitar. Então, assim, o importante é cada um no seu momento está no lugar que precisa estar, né? Bom, continuando aqui, aos que pensam assim, propomos as seguintes questões. Há espíritos bons e maus? Há espíritos bons e maus. Os espíritos nada mais são do que das almas das pessoas que morrem, né? Deus é mais poderoso do que os maus espíritos ou do que os demônios, se quiserdes? Claro que sim. Mais na frente a gente vai comentar um pouquinho disso. Que provas podeis dar da impossibilidade de se comunicarem os bons espíritos? Nenhuma prova a gente consegue dar. Ninguém consegue dar essa prova. Até porque, segundo o Chico, o telefone toca de lá para cá. Se eles quiserem, se comunica e pronto. Afirmar que só os maus comunicam é dizer que os bons não podem fazê-lo. Se assim é, de duas uma. Ou é contra a vontade de Deus, ou acontece pela vontade de Deus. Se for contra a vontade de Deus, os maus espíritos são mais poderosos que ele, porque se Deus não quer, como é que eles conseguem se comunicar, né? E se for pela vontade de Deus, por que razão na sua bondade não permitiria a comunicação dos bons para contrabalancear a influência dos outros? Não, já que os maus se comunicam, os bons também. Aí a gente, com o nosso livre-arbítrio, segue o caminho que a gente quiser. E aí, só um parênteses aí. Por exemplo, por isso que Jesus fala que não devemos servir a dois senhores, porque nós vamos contrariar um e agradar o outro. Então, quando uma entidade
Olha só para nós aí, que nós estamos estudando a doutrina espírita. Se a gente chega em algum lugar e a pessoa fala, não, aqui nós trabalhamos dos dois lados. Não funciona. O bem é o bem e o mal é o mal. Não existe meio termo. Então, se você me der tanto, eu vou fazer tanto para isso e para aquilo. Não funciona também, porque um espírito inferior, ele não consegue trabalhar para o bem, porque ele está ligado na parte inferior. Ele está submetido a comando de outros também. E o médium, mesma coisa. A gente repete sempre aquilo que Jesus fala, semelhante atrai semelhante. Então não adianta. Ou é o bem ou não é o bem. O dinheiro não faz parte da caridade benéfica através da mediunidade. O dinheiro ajuda na parte social porque nós não conseguimos viver sem o dinheiro. E para isso tem o Livro da Esperança, do Chico Xavier, do Emmanuel, que é muito interessante, ele vai falar lá sobre o dinheiro. Então, dai de graça o que de graça recebeste. Jesus. Então, tudo aquilo que Jesus trouxe. Qual doutrina que dá esse discernimento para nós? A doutrina espírita. A partir do momento que nós começamos a assimilar, dificilmente nós vamos cair numa armadilha. Dificilmente. Quando contestamos a sabedoria de certas comunicações, respondeis que o demônio usa todas as máscaras para melhor seduzir. Sabemos realmente que há espíritos hipócritas que dão à sua linguagem um verniz de sabedoria. Mas admites que a ignorância possa representar o verdadeiro saber? E uma natureza má substituir a virtude, sem deixar transparecer a fraude? Então é aquela história, né? Quando Kardec desconfiava, ele analisava muito. Ele conhece os bons espíritos por onde? É pela comunicação, pela linguagem que o espírito traz. Então ele avaliava isso, ele sentia que não era uma coisa legal, mas aí o pessoal reclamava. Tá vendo? Demônio que está fazendo passar por coisa boa. Sim. E olha que coisa interessante. Tem muitas coisas que aconteceu para que a doutrina espírita chegasse até nós que a gente ainda não entende e não sabe. Quando o Kardec começou a questionar os espíritos, começou a aparecer muitas viúvas, porque normalmente o homem sempre morre primeiro. Então chegava e perguntava, eu queria saber do meu marido, Aí o Kardec evocava, porque tinha condição de evocar, porque tinha médium para isso. Ele evocava, o marido vinha, comunicava com a mulher. E foi espalhando. Assim começou a divulgação da doutrina espírita. Então, era a realidade. Se a gente pegar o livro O Céu e o Inferno, nós vamos ver ali as comunicações de espíritos que deram nome, endereço, só não deram telefone, porque naquela época não tinha. Mas senão você dava até o telefone. Então, olha a realidade da doutrina espírita. Então, está dentro disso aqui. Não era fraude. Se é só o demônio que se comunica, e sendo ele o inimigo de Deus e dos homens, por que recomenda orar a Deus? Submissão à sua vontade, sofrer sem queixas as atribulações da vida, não ambicionar honras nem riquezas, praticar a caridade e todas as máximas do Cristo, em uma palavra, fazer tudo o que é necessário para destruir o seu império. Se é o demônio, quem dá esses conselhos, temos de convir que, por mais ardiloso seja, se mostra bastante inábil a fornecer armas contra ele mesmo. Aí nós vamos cair na mesma história de Jesus. Sim. Não é por Beelzebu que ele faz as curas dele, os milagres dele. Uhum. E ele falava o quê? Bom, se eu faço por Beelzebu, né, uma casa subdividida, como é que vai ficar? Quer dizer, o demônio trabalhando contra ele mesmo, então o reino do demônio não ia persistir. Né? É a mesma coisa aqui. Que demônio é esse que comunica? Se a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, tanto de ensinamento maravilhoso que tem ali sobre moral, né? Só coisa boa, né? O Livro dos Espíritos nos ensinando sempre a ser uma pessoa melhor, o caminho que a gente seguir, sempre em igualdade com os ensinamentos de Jesus. Que demônio é esse aí, né? Um reino dividido, ele sucumbe. Jesus falava isso aí muito. Não subsiste, né? Desde que os espíritos se comunicam, é que Deus o permite. Vendo as boas e as más comunicações, não é mais lógico pensar que Deus permite umas para nos provar e outras para nos aconselhar o bem? Que pensaríeis de um pai que deixasse o filho à mercê dos exemplos e dos conselhos perniciosos e que afastasse dele, proibindo de vê-las, as pessoas que pudessem desviá-la do mal? O que um bom pai não faria, devemos pensar que Deus, a bondade e excelência, estaria fazendo menos compreensivo que um homem? Então, coisa linda. Se o filho está sendo influenciado por más companhias, o pai não vai deixar o bom chegar lá para tentar salvar ele, né? Sim. Então, coisa maravilhosa esses ensinamentos para nós aí.
Aí por isso que Jesus fala, se vós, sendo maus, se o filho pedir um pedaço de pão, não vai dar uma pedra para ele, vai dar um pedaço de pão. Quanto mais Deus, que é o amor supremo, que é o nosso Pai. Então, dá tudo o que é melhor para nós. As consequências das nossas vidas, nós muitas vezes procuramos. E aí nós vamos colher. Se não colher numa vida, vai colher na outra. Mas nós temos muito tempo, mas que bom se a gente aproveitar o tempo, né? O mais depressa possível. A Igreja reconhece como autênticas algumas manifestações da Virgem e de outros santos, nas aparições, visões, comunicações orais, etc. Essa crença não está em contradição com a doutrina da comunicação exclusiva dos demônios? Os espíritos são almas dos homens, e como os homens não são perfeitos, há também espíritos imperfeitos, cujo caráter se reflete nas comunicações. É só isso. É o homem mau que vira o demônio e o homem bom vira o anjo. A respeito dos santos aqui, tudo que nós comentamos já anteriormente, mas a gente tem algumas experiências que aconteceram conosco. Numa outra instituição que a gente estava no hospital, né, Roberto? Eu lembro muito isso daí, eu já comentei aqui, mas vale, está dentro disso daqui. Uma senhora que estava muito doente e quando eu fui aplicar o passe nela, eu vi uma imagem de Nossa Senhora Aparecida em cima da cabeça dela. E eu fiquei muito impressionado com aquilo ali. E interessante que quando terminou a reunião, ela veio conversar comigo, porque os espíritos eles já encaminham mais ou menos. Eu falei para ela, a senhora é devota à Nossa Senhora Aparecida? Ela falou, sou. Eu falei, eu vi que a senhora é devota à Nossa Senhora Aparecida. E eu falei, outra coisa, a senhora é benzedeira. A senhora está doente porque a senhora parou de benzer. Se a senhora não voltar a benzer, a senhora não vai se recuperar, porque a senhora tem muita energia, a senhora tem muito fluido magnético positivo, muito fluido vital, e a senhora acumulou tudo isso no físico, e o físico da senhora não consegue dissipar esses fluidos. Ela falou, mas meu marido não quer que eu benzo. Falei, quantos anos a senhora está benzendo? Ah, faz mais de 30 anos. Eu falei, então volta a benzer, nem que foi escondido dele mesmo. Porque senão a senhora vai acabar desencarnando. Aí depois de algum tempo eu encontrei essa mulher. Ela estava saudável, bonita, ela estava vistosa, como dizia meu pai. Aí eu falei, daí? Ela falou, graças a Deus, comecei a benzer. E falei para o meu marido, se eu não benzer, eu vou morrer. E se eu morrer, você vai ter que trabalhar. Aí, então pode voltar a benzer. Se desculpa, eu conto umas histórias, mas é tudo verídico. Olha como que é impressionante, realmente, como que é maravilhosa essa doutrina, como que esses ensinamentos trazem para nós uma coisa fantástica. É a nossa libertação de muitas coisas que nos prendem pelo medo. Mas nós vamos comentar isso a semana que vem. Na semana que vem, né, Norinha, a gente já vai entrar na segunda parte do livro, que aí já vai começar a entrar em manifestações. Aí nós vamos ver realmente a importância desse livro para nós. Todos são importantes, mas aqui nós vamos ver as interferências que a gente sutilmente elas chegam até nós. Nós vamos mentalizar Jesus, vamos pedir que os nossos anjos da guarda nos assistam mais ainda, porque nós estamos aqui, e que a gente possa ser útil, porque todos nós somos trabalhadores, todos nós somos filhos de Deus e todos nós temos condições de auxiliar. À medida que nós recebemos, nós também auxiliamos. Vamos unir os nossos pensamentos, vamos para a segunda parte. No momento do passe, cada um faz seu pedido mental. E enquanto isso, nós vamos ter também comunicação, às vezes até de espíritos que vêm conosco e que estão aqui outros também assistindo a nossa reunião. Que Jesus nos abençoe e vamos para a segunda parte. A Casa Espírita sempre será o recurso seguro a todos aqueles que buscam o conhecimento, a paz, o caminho das virtudes, aqueles que enfrentam as dúvidas, as incertezas, as lutas da vida. A Casa Espírita sempre será o encontro fraterno, onde possibilitará com certeza o entendimento dos nossos espíritos. Somos felizes por conhecermos Jesus na sua terceira revelação. Nos seus ensinamentos mais simples e puros, ele nos transmite a paz, o entendimento, a definição de nossos problemas. Como é lindo tudo isso. Portanto, devemos agradecer sempre a bondade de Deus, agradecer esse pequeno local que Jesus nos oferece durante a semana, para que a gente possa vir até aqui retemperar as nossas almas de energia. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, mentores. Muito obrigado, Chico, pelo carinho que sempre nos ofereceste.
que possamos ter uma noite de paz e harmonia e que o nosso dia se reinicie com bastante dinamismo e confiança em Deus. Gente, muito obrigado. Eu estou meio entrevado aqui, por isso peço desculpas a vocês, que eu sempre gosto de participar. O assunto desse livro ele é fantástico. Nós vamos toda terça-feira esmiuçando. Nós vamos fazer algumas experiências aqui mediúnicas também. Uma série de coisas nós vamos comentando durante o estudo desse livro e também do livro dos Espíritos. Às vezes a pessoa ele tem mediunidade e às vezes ele vai para a mesa, muitos problemas que a gente tem, até físico, desaparecem. O Divaldo ele contou que tinha uma senhora lá que ela tinha bastante problema. Ela sentava à mesa e não vinha nada. Ela não recebia nada. Aí ela queria sair da mesa. Ele falava, não, você vai continuar. Até que um dia ela recebeu uma entidade e depois ela ficou uma das trabalhadoras que mais ajudava. Então, por quê? Porque nós somos inseguros ainda. E isso é muito bom, porque quando a gente tem uma insegurança, quando a gente faz com responsabilidade. Porque quando a gente acha, por exemplo, se eu me achar senhor de si, com certeza vou ser enganado, que é a leitura que nós fizemos hoje aqui. Então, a partir do momento que nós começamos a analisar, ver aquilo que a gente está sentindo, como às vezes tem espírito que ele marca até horário. Às vezes a pessoa acorda uma determinada hora da noite. Eu acho que alguém aqui já teve essa experiência. Acorda sempre no mesmo horário, porque ali está a interferência. É uma coisa impressionante isso daí, gente. São observações, aí é o desenvolvimento nosso, a análise nossa para entender o que está se passando conosco. Então, o Chico Xavier está aberto, a gente agradece, que Jesus nos abençoe. Vocês viram o sistema aqui, fizeram de tudo para barrar a doutrina espírita, puseram até fogo nos livros. Todo mundo sabe do Alto de Fé em Barcelona, onde queimaram os livros. Queimaram os livros, mas não queimaram a doutrina. Mataram Jesus, a doutrina vingou. Então, tudo isso daí é para que a gente se fortaleça mais ainda. Então, que Deus nos abençoe, que a gente possa ter uma noite tranquila para nós, com muita paz. Muito obrigado pela presença, está encerrada a reunião. Muito agradecido, gente.